Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. Sejam todos muito bem-vindos. Gustavo Azevedo, eu estava com saudades das nossas gravações aqui no estúdio. Pois é, Dani, estamos de volta, né, com a nossa nova temporada do podcast Perícia Federal, depois de uma primeira temporada de muito sucesso, e para iniciar essa nova temporada, nós já viemos com um tema literalmente bombástico, né, porque em 13 de novembro de 2024, um caso chamou muita atenção de todo o país, porque um homem lançou artefatos explosivos na Praça dos Três Poderes em Brasília. Ele acabou morrendo em decorrência de uma das explosões, né, Dani? É isso, e aqui conosco temos 2 peritos criminais federais que atuaram no caso e vão contar um pouquinho de como foi o trabalho da perícia ali. Estou aqui com o Francisco Elmer, que é médico, perito criminal federal, e o D'Angelo Vitor, que é perito criminal federal e explosivistas. Meninos, bem-vindos, obrigada aí por aceitar, contar um pouquinho aí do trabalho de vocês. D'Angelo, você participou do local ali logo depois do acionamento. Conta pra gente como foi o trabalho de vocês ali. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Gustavo? Colega Elmer? Então, a gente, logo quando teve o acionamento, o pré-acionamento, né, foi quando a gente ficou sabendo que houve o caso na Praça dos Três Poderes. Por WhatsApp, por mensagem até de fontes externas, né, de reportagens. Então, a gente, do grupo de local de crime, a gente já começou a se organizar ali pelos aplicativos de mensagem, como que a gente iria atuar nesse caso, enquanto o acionamento oficial não chegasse. Então, a gente logo se deslocou ao Instituto Nacional de Criminalística, separou o material, né, colocou nas caixas, nas mochilas, e aquele dia era um dia chuvoso, inclusive. Sim. Então a gente preparou as viaturas, inclusive com toldos, né, para levar para lá, e fomos para o local, né. Chegamos no local antes das 9 da noite. E foram quantos peritos ali que estavam na equipe de vocês? A gente estava com uns 10 peritos. Eram 4 peritos de local de crime para fazer a parte de reconhecimento, marcação de vestígios, fotografias e registros. E 4 peritos estavam fazendo a parte que a gente chama de imageamento e fixação dos vestígios, que é com o uso de drones, uso de laser, scanners, né? Fazendo essa parte. E 2 peritos médicos para auxiliar na coleta do material biológico que foi encontrado no local. E assim, né, vocês tinham visto que era um lugar que tinha explosivo, e vocês chegaram ali, tinha alguém que tinha esse monitoramento, era um local arriscado para vocês estarem ali, como que foi isso aí? Sim, assim que a equipe chegou, já havia uma equipe da Polícia Militar, do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar e do Grupo de Bombas Especializados da Polícia Federal, que estavam trabalhando juntos no local e já tinham isolado o local. E no momento que a equipe de perícia chegou, eles estavam fazendo a movimentação do corpo do sujeito, né, que arremessou os explosivos e tinha falecido por decorrência de uma das explosões. Estava fazendo a movimentação do corpo para ver se havia mais algum explosivo junto ao corpo, né, porque ele usava um casaco. E realmente havia, ele estava com um cinto na cintura, com alguns artefatos ainda que tiveram que ser neutralizados pela equipe antibombas. Ô Francisco, existe muito ainda, entre aspas, vamos dizer assim, o estereótipo de que as perícias em corpos de pessoas, né, é feita pela Polícia Civil. E, neste caso, foi feita pela Polícia Federal também. Como é esse trabalho na Polícia Federal? Vocês têm uma estrutura igual a de um IML? Como é que foi isso? Bom, olá Gustavo, olá Dani, D'Angelo, meu amigo. Prazer estar com vocês novamente, né, aqui. Obrigado pelo convite. Boa pergunta, Gustavo, porque de fato fica um pouco cinzenta a atuação da Polícia Federal, da Medicina Legal especificamente nesses casos, né. Então é interessante falar que, por exemplo, na Polícia Federal nós não temos o cargo de médico legista, é o cargo de perito criminal federal médico, que é o meu caso.
Então, acaba que na Polícia Federal a gente tem uma atuação um pouco mais integrada em relação aos estados. Por exemplo, não é comum, como o D'Angelo falou, colegas médicos irem ao local de crime. Existem alguns estados que são assim, não é a regra. Mas é uma prática que a gente tem, quando possível, porque a gente entende que a ida do médico ao local de crime agrega. A prioridade lá é outra, a prioridade lá é neutralizar artefatos não detonados, depois fazer o exame de local de crime, tal como estava, mas a gente entende que a gente pode ajudar ali orientando no perinecroscópico, que às vezes o perito criminal geral não tem tanta expertise, assim, então a gente acaba atuando de forma um pouco mais integrada. E a gente tem uma estrutura, a gente atua sim com outras áreas, uma atuação um pouco mais multidisciplinar, mas a gente tem nossa estrutura médico-legal também aqui em Brasília, no Instituto Nacional de Criminalística. A gente tem um necrotério, com 3 mesas de necrotério, câmara fria, e uma sessão de radiologia, diagnóstico por imagem também, que inclusive é recente, foi utilizado pela primeira vez no caso do Dom Phillips e Bruno, indigenista assassinado no Vale do Javari, né? Então, nesse caso, a gente atuou junto com os colegas que foram ao local. Foram 2 colegas lá, eu não fui. Eu até troquei esse sobreaviso, mas aí na hora que saiu a notícia que eu vi, assim, eu estava entrando para ver um filme no cinema, eu falei assim, bom, dessa daqui eu não vou. Mas no dia seguinte eu participei da necrópsia. Então foram os 2 colegas, o colega Emerick, o colega Hugo, ficaram lá, procedimentos preliminares, acho que o corpo foi removido umas 10 da manhã, mais ou menos, não foi? Por aí, porque o local só foi liberado pela equipe antibomba às 6h30 da manhã, mais ou menos. E aí os peritos que foram para o local, que chegaram por volta das 8h30, 9 horas da noite... eu estava fazendo esse cálculo aí. Só conseguiram acessar o local depois das 6h30, que foi quando o local estava seguro, né? Para fazer o acesso da equipe de perícia. E além disso, eram dias chuvosos, né? O próprio Sim. dia do caso estava chovendo muito, no outro dia ainda tinha uns resquícios de chuva também, né? Sim. Bastante. Então, assim, a gente foi lá, fez essa parte, removeu o corpo por volta de umas 9h30, 10 da manhã para essa nossa estrutura, okay? Depois eu posso falar um pouco mais dos procedimentos que a gente fez. Mas a atuação da perícia médica, nesse caso, da perícia médica federal, porque realmente muitos casos vão para o IML, mas nesse caso foi algo articulado, inclusive, com a própria Polícia Civil do Distrito Federal. Então, por exemplo, o veículo que levou o corpo para o INC, para a gente fazer o exame, foi o rabecão da PCDF. Então, é importante dizer que quando acontecem esses casos, a nossa atuação não é de forma alguma para competir com o IML, com a Polícia Civil, com os colegas peritos estaduais. Não, a gente está ali para prestar um apoio. Se no caso entenderem que é melhor trazer para Brasília, que a perícia seja feita por nós, bem, mas a gente está ali para fazer muitas vezes uma atuação conjunta, porque realmente existe uma certa sobreposição das atribuições nesse caso. E é uma curiosidade mesmo, né, de saber que na Polícia Federal tem a estrutura se necessário for fazer o procedimento, né? Tem. Não é todos os casos que a gente usa, né, mas alguns casos de repercussão, como esses 2 que eu comentei, a gente entende que às vezes é melhor trazer para Brasília por alguns motivos que eu posso falar mais daqui a pouco, para não dar muito spoiler. E nesse caso, especificamente, tiveram alguns burburinhos, até a imprensa soltou sobre isso, que poderia ter tido um tiro, alguma coisa nesse sentido. Como é que vocês fizeram um exame que, né, provou que não era, que ele ele faleceu em decorrência mesmo do explosivo ali que estava no corpo dele? Bom, então, Dani, tem algumas doutrinas que a gente entende que são mais adequadas, que a gente tenta praticar na Polícia Federal. É importante dizer, quando a gente atua no caso, também não é de forma alguma porque nós somos melhores que os colegas médicos legistas estaduais. Não é isso. Tecnicamente, eles têm a mesma competência ou até mais competência que a gente. Mas, assim, pela nossa própria casuística, que é uma casuística que, de fato, a necrópsia, o exame do crime de morte violenta é uma parte menor do que nos MLs, a gente acaba que tem um pouco mais de recurso e principalmente tempo para atuar nesses casos. Então os colegas tinham disponibilidade para ir ao local. No dia seguinte foram 3 peritos médicos que participaram da necrópsia. Nossa necrópsia dura praticamente o dia inteiro e a gente ainda ficou mais 3 dias fazendo a redação do laudo. Então ao todo aí foram 12 homens dia, né, trabalho, que é uma coisa que é exceção. Nem todo órgão de perícia tem a possibilidade de se dedicar assim por questão de recursos humanos. Sim.
Então, a nossa atuação, a gente entende não é melhor, mas a gente entende que a gente consegue, às vezes, se dedicar um pouco mais de tempo, esforço. E nesse caso, teve alguns procedimentos que são muito importantes. Então, uma vez feito o exame de local, a gente defende que na hora que fechou o saco mortuário, lacrou, aquilo ali é um vestígio que só vai ser aberto no momento da necrópsia por questão de cadeia de custódia. Isso tem sua importância, então, que eu vou falar mais para frente. Mas assim, quando chega esse corpo lá no INC, um procedimento padrão que a gente tem é passar o corpo por uma tomografia, sempre padrão com o saco mortuário fechado. Parece um pouco excesso de zelo, né? Porque a ideia do exame de imagem é fazer o que a gente chama de virtópsia, né? Que é uma necrópsia virtual, sem necessidade de abrir. Que não é o melhor exame é a necrópsia tradicional, é um exame complementar, mas a gente ainda usa ele como padrão, como rotina. Mas a gente pode parecer um pouco de excesso de zelo, mas esse caso, inclusive, exemplifica, aí chegando na sua pergunta, um dos motivos da gente fazer isso, que no fim se mostrou relevante. Então a gente conduziu a necrópsia e no meio da necrópsia e no fim do dia começaram a surgir esses rumores de que ele poderia ter sido alvejado por um projétil de arma de fogo. E assim, a necrópsia ela tem várias finalidades. Tem muita gente que... Pode me interromper se eu estiver falando demais. Pode continuar. Tem muita gente que olha e fala assim, poxa, mas eu já tenho o vídeo, para que eu vou fazer a necrópsia, né? O que vai... Mas não, tem uma força, uma obrigação legal, que é do artigo 158, quando a infração deixa vestígio, isso é indispensável no corpo de delito, e o cadáver é um vestígio, isso é um elemento material que traz informações relevantes, então tem uma questão de força legal, mas fora a questão de força legal, a necrópsia tem alguns objetivos. Primeiro, dar o diagnóstico da morte, o médico precisa atestar o óbito também por obrigação legal, em caso de morte violenta, um médico perito, né? Segundo, esclarecer a dinâmica da morte, a forma como aconteceu. E a dinâmica inclui também o que a gente chama de causa jurídica da morte, que é homicídio, suicídio ou acidente. Causa médica é o que matou. Causa jurídica são essas 3 modalidades. Identificar, quando é o caso, que nesse caso não havia necessidade, né? E coletar amostras de projétil, de balística, amostra de DNA, amostra de toxicológico, enfim, quando é necessário, também é um procedimento que serve para essa coleta de amostras. Nesse caso, a gente, óbvio, estabeleceu a causa da morte, pelas lesões, analisou, mas no meio da necrópsia surgiu esse boato de que ele poderia ter sido alvejado. E aí a gente entra na prerrogativa do perito de discutir a dinâmica, incluindo causa jurídica, como eu falei. E a gente se viu, de certa forma, num certo dilema, porque perceba só, no nosso laudo, que eu não vou entrar em detalhe, mas a gente excluiu a possibilidade dele ter sido alvejado por um projétil de arma de fogo. Mas o perito fica num certo dilema, que é assim, eu vou falar do que eu estou vendo ou eu vou falar do que eu não estou vendo também, se for relevante, percebe? Uhum. E a gente entendeu, ali no momento, a gente poderia fazer uma necrópsia um pouco mais protocolar e se omitir dessa questão, né? Mas a gente entendeu no momento ali que essa estava se tornando uma questão relevante para a sociedade. A sociedade estava discutindo. Sim. Mas que juridicamente, não sei se muda muito, porque ainda seria uma legítima defesa, mas a sociedade estava discutindo, a gente resolveu entrar nessa questão. E aí entra a importância da tomografia, porque a gente fez um exame minucioso das lesões, procurando algum orifício de projétil de arma de fogo, ou algum elemento metálico também, mas a tomografia é fundamental, porque a tomografia, ela consegue ver a densidade dos materiais, e principalmente o artefato metálico, ele reflete a radiação. Então, ele deixa uma imagem muito característica na radiografia. Como a gente fez essa radiografia com o saco fechado antes de chegar, a gente pode ver ali que não tem o que a gente espera que tivesse. Inclusive, a gente ilustra isso no laudo, colocando uma imagem do que não tem, do que eu esperaria encontrar e não encontro, né, para melhorar o entendimento do juiz, do leigo. E a gente viu isso na tomografia e a gente pôde, com isso, discutir que não havia ali elementos do projétil de arma de fogo, não havia orifício. Também é algo que a gente fez, que não é comum, não é habitual, mas a gente fez uma reconstrução 3D do crânio. Essa reconstrução 3D, lógico, ela é meramente ilustrativa, mas ela tentava mostrar também, olha só a área que eu consegui examinar, porque parte ali se perde, mas olha a área que eu consegui examinar e eu não vejo aqui um orifício de arma de fogo, eu não vejo aqui um fragmento metálico, eu não vejo aqui um projétil. É lógico que assim, a dúvida, ela sempre vai
A dúvida é igual à água, né? Você, lá na minha casa deu um vazamento, você tem uma frestinha, a água vai entrando ali e vai achando seu caminho. Mas o que a gente tenta, entrando nessa questão e mostrando como que a perícia médico-legal pode contribuir, pode entrar numa questão de dinâmica que é relevante para a sociedade, é tentar excluir a dúvida que o direito fala que é a dúvida razoável. Uma dúvida para além do razoável. Então, veja só, eu não encontrei nenhum orifício de projétil de arma de fogo em nenhum lugar no corpo. Onde que ele poderia estar? Poderia estar sobreposto com as lesões da explosão. A gente examinou exaustivamente, examinou com a tomografia, com a virtópsia, examinou, reconstruiu o 3D para mostrar. Ah, mas pode ser que tenha um orifício que se perdeu ali. Pode, mas isso está uma dúvida razoável? Aí já começa a virar uma dúvida irrazoável. E ainda tem outra, que complementam os achados de local de crime. Cápsula, barulho de tiro, porque se tivesse um tiro ali de fuzil, mesmo com um abafador supressor de ruído, você tem o claque sonoro, porque é um disparo supersônico. Então aí você complementa com essa análise, por isso a gente acha interessante lá também, para a gente poder ir excluindo essas possibilidades e reconstruir a dinâmica, os fatos que parecem ser relevantes para a sociedade no caso. E a questão da cadeia de custódia mesmo, né? Como você falou, e é importante frisar, que o corpo foi feito o exame na tomografia com o corpo fechado, né? Fechado. Lacrado Lacrado. ainda. Então, é um complemento, além do exame, foi feito ainda a necropsia sem o lacre. Como é que foi isso? Isso, a parte da virtópsia que a gente fala, que geralmente é um procedimento complementar, mas a gente usa, entende, defende, tem condições de fazer como um procedimento padrão antes de todo o exame. O Elmer falou que no caso do médico perito, o objeto de exame ali, o vestígio que ele analisou foi o corpo. No local, o que vocês coletaram ali, o que foi preciso distribuir para as áreas fazerem os exames, né? Porque eu sei que foram vários laudos, não foi só teve o laudo de necrópsia, teve o laudo de local, mas teve alguns outros laudos que fecharam aí a dinâmica do que aconteceu ali. Exatamente, Dani. Como meu amigo colocou aqui, o corpo foi lacrado no local de crime e a partir daquele momento ele era um vestígio lacrado que iria ser examinado no nosso IML. Mas até aquele momento, antes do lacre do corpo, ele era um vestígio de local de crime. Sim. Então, a gente tinha um local de morte violenta, a gente tinha um local de pós-explosão, um local de artefato explosivo neutralizado, havia também os locais adjuntos ali ao local principal, que era o anexo 4 da Câmara, onde havia um carro, né? Havia um veículo que foi utilizado para soltar fogos de artifício, uma bateria de fogos de artifício tinha sido instalada nesse veículo, e um trailer também que ele teria alugado para guardar equipamentos e até explosivos foram encontrados artefatos explosivos foram encontrados nesse trailer. E havia também a casa que ele tinha alugado, uma kitnet que ele tinha alugado na Ceilândia, que esse também acabou virando um local, porque houve uma explosão, enquanto a equipe de antibombas da PM, junto com a equipe da Polícia Federal, entraram no local. Então, houve uma explosão lá também. Então, durante o dia, a gente foi achando vários vestígios, além dos vestígios biológicos que a gente encontrou, que fazia parte do cadáver, nós encontramos porcas de parafusos, nós encontramos pedaços de cano, nós encontramos pedaços de fita, tudo isso ia ajudando a gente a montar o quebra-cabeça ali de como que foi o ataque. E no trailer, nós encontramos um celular e uma máquina de cartão de crédito, que isso também foi arrecadado no local, coletado como vestígio de local e deu origem a um laudo sobre o dispositivo de armazenamento computacional, né? Tanto o celular quanto a maquininha. E teve também, como o colega Elmer colocou aqui, os laudos complementares relacionados ao próprio corpo, né? Toxicológico, exames de DNA. E a gente trocou informações, sim, né? Importante sim. dizer o local de crime, né? Nós trabalhamos no mesmo andar, né? Nos vemos sempre lá. Então, foi possível a gente estar sempre nesse contato entre o local
e o vestígio já em laboratório. E assim, vocês ficaram todo esse tempo lá. Vai trocando equipe ou vocês estavam na função ali? Porque, Olha, gente, puxado, né? foi difícil, porque assim, por eu ser policial explosivista também, eu acompanhei toda a parte da contramedida que estava sendo realizada pelos colegas dos esquadrões antibombas. Porque isso iria entrar no laudo de pós-explosão, toda a parte de vestígios dos artefatos que foram neutralizados ou dos artefatos que foram arremessados, né? Então, praticamente a noite toda ali acordada, junto com a equipe, e quando eles liberaram o local, aí a gente pôde entrar e os trabalhos começaram por volta de 6h30 da manhã e eu só retornei ao ANC às 6h30 da tarde. Então, fora o período de espera que a gente teve lá para adentrar o local, foram 12 horas de trabalho. Nos 3 locais, né? Na Praça dos Três Poderes, no estacionamento do anexo 4 da Câmara e na Casa da Ceilândia. Ô, D'Angelo, você, né, como um especialista explosivista, ali nós tínhamos artefatos em vários lugares. Quando você como um especialista, o que você pode falar sobre essas bombas, né? Não posso falar bomba também. Tecnicamente, artefatos explosivos. Sim. Elas eram muito perigosas mesmo? Como é que era? Sim. Apesar delas terem sido feitas com explosivo comercial pirotécnico, né? Ou seja, fogos de artifício, elas tinham realmente... elas foram feitas para machucar, para ferir ou até para matar. Todas eram caseiras, né? Sim, eram caseiras, eram feitas com objetos caseiros mesmo, né? Cano PVC, enfim, alguma metralha, né, que ele colocou ali, né, para fragmentar, na fragmentação da bomba, ela poder ser arremessada, né, esses fragmentos, e machucar pessoas. Então, realmente, a própria necrópsia, né, mostra bem, né, os danos, né, que foram feitos ao corpo do perpetrador, tanto a sua cabeça quanto a sua mão, né? Que o ele estava segurando. Sim, né? o objeto era realmente mortal, né? Além dessa que ele estava segurando, que acabou ocasionando a morte dele, tinha outras acopladas ao corpo, né? Sim. Existia o risco delas acionarem juntas e ser pior o estrago? Sim. Além das que efetivamente foram explodidas, havia uma ou duas arremessadas que falhou, por algum motivo falhou, mas que depois nós fizemos testes e elas eram eficientes. E havia também um cinturão preso junto ao corpo dele, com mais umas 2 ou 3 bombas também, artefatos explosivos improvisados, que foram retirados com a ajuda de um robô e depois foram neutralizados pelo esquadrão antibombas com um disruptor próprio para esse tipo de caso. Desculpa, não, só para o pessoal entender, quem está nos ouvindo, né? Você usou um termo técnico, esse neutralizar, como que é? As pessoas levam para um lugar seguro e fazem a explosão, ou é desmontado, descartado, como que funciona? A gente fala, né, que no mundo real não tem cortar qual fio a gente corta, né? Eu sempre pensei sobre isso, eu já estava querendo saber qual era. Não tem, no mundo real não tem o fio vermelho e o fio azul. Na vida real, essa bomba é levada para um local considerado seguro. Ali a Praça dos Três Poderes é um local muito amplo, tem área de gramado ali, né? Então foi feito ali um pequeno buraco ali, onde foi colocado os artefatos que iam sendo encontrados, né? Que não foram detonados. Era colocado ali e aí a gente vinha com uma contracarga e fazia a detonação controlada desse artefato, de forma que depois a gente pudesse também coletar os vestígios e reconstruir o artefato, né? Para a gente saber do que ele era feito, né? O tipo de explosivo. Também a gente teve laudos complementares de resíduo de pós-explosão, né? Que foram feitos com base nessas coletas que a gente fez nesse local controlado, que foi feito ali pela equipe do antibombas. Não só reconstruir o explosivo, mas isso que ele está falando é muito importante, porque se eu não estou enganado, que eu também já fiz curso lá de QBR com vocês, né? A doutrina do GBE preserva a primeira vida, depois patrimônio e por fim os vestígios.
Então, por exemplo, ele faz uma contracarga, mas é importante que eles tomam o cuidado de fazer essa contracarga longe do corpo. Tem o trabalho de tirar o explosivo Sim. acoplado no corpo, porque senão como que eu vou entrar e vou examinar e vou Isso. tirar minhas conclusões? Se fosse feito a contramedida, né, desses explosivos que estavam no cinturão junto ao corpo, Já era. a gente teria perdido os vestígios. Vestígios. Né? A questão de patrimônio lá já estava bem superada, porque a praça é ampla, não havia a possibilidade de... E o STF também estava com grades, né? Sim, já estava isolado, Distância. né? Então não havia possibilidade de machucar alguém ou de alguma forma agredir o patrimônio de alguém. A Mas título- havia essa parte dos vestígios que deveriam ser preservados. A título de curiosidade ainda sobre as bombas, né, os artefatos explosivos, essas duas que você falou mais ou menos que foram lançadas, mas não explodiram. Depois que vocês analisaram, viram que elas eram perigosas, mas mesmo elas não tendo explodido, havia o risco delas explodirem posteriormente? Sim, porque elas foram acionadas, né? Elas falharam por alguma má construção ali do... Elas só falharam, mas Elas falharam. poderia ter... Elas Era foram o funcionado. acionadas. vermelho que não funcionou. É. gente. Elas foram realmente, elas tinham indícios, né, ali nos vestígios coletados, que elas foram acionadas. Elas só realmente falharam, né? Mas ele também jogou outras que funcionou, né? Nós encontramos fragmentos de pelo menos um dos artefatos explosivos a mais de 100 metros do corpo. Inclusive, próximo àquela fachada de vidro do prédio do Nossa. STF, né? Então, provavelmente bateu ali, né? Talvez não chegou com tanta força, senão teria até danificado o vidro, mas chegou ali, né? Então, se ele tivesse mais próximo, poderia realmente ter ferido alguém, né? A praça estava vazia ali no momento, era o momento que estava chovendo até, né? A chuva foi favorável no dia, né? É. Tava vazio o local. E o horário também já era um horário que as pessoas já tinham Sim. ou saído do trabalho, ou as que estavam trabalhando estavam ali dentro do prédio, né? Se eu não me engano, houve também um laudo sobre o CFTV, tanto do STF quanto da Câmara, e nesse laudo mostra que momentos antes dele arremessar o primeiro artefato, e que esse realmente explodiu, um casal passou ali. Eles estavam saindo ali do STF e eles passaram. Isso foi até noticiado, eles foram entrevistados, né? E realmente, assim, eles passaram muito próximos, né? Então, ainda bem, né, que a explosão não foi direcionada a eles, né? Porque ele lançou contra o prédio do STF, mas foi no momento que ele passava muito próximo ao perpetrador. Né? D'Angelo, você acha que a questão da chuva ajudou a neutralizar as bombas ou não tem nada a ver? Olha, pode ser, porque como eram artefatos explosivos improvisados com material pirotécnico, com fogos de artifício, pode ser realmente que um ou outro ali, né, tenha se molhado durante o trajeto que ele fez ali do estacionamento até o STF, e isso tenha feito com que ele não funcionasse como teria sido a intenção dele. A gente falou um pouco com o Elber sobre o vestígio, que era o corpo. Eu queria perguntar para você, Elmer, assim, o laudo, estou pensando no laudo de local de crime, os outros laudos que a gente falou aqui, de informática, da parte de CFTV, outras coisas, né, que saíram. O laudo de vocês saiu de forma breve, de forma bem rápida, até porque, como você colocou, a sociedade estava esperando uma resposta. Mas vocês têm um prazo específico para isso? Vocês têm que entregar dentro de um limite? Ou vocês realmente se apressaram um pouco ali porque teve essa comoção? Como que funciona? Dani, existem métricas na criminalística para você cumprir, né? A tempestividade faz parte da qualidade do laudo, a gente entende também. Nesse caso, de fato, os colegas se dedicaram full time para a gente acelerar. Agora, o esforço é mais ou menos proporcional. A gente tenta sempre, em qualquer caso, entregar um laudo, um produto, mais ou menos dessa qualidade, como eu falei, um laudo que seja relevante para a sociedade. Então, a gente deu prioridade máxima para isso por causa do caso. Mas o esforço que a gente emprega é mais ou menos
Esse é o caso porque a gente entende que a gente tem essa possibilidade e que isso valoriza a perícia não só como uma burocracia, vou cumprir aqui o CPP. Não, eu vou entregar alguma coisa de valor. Inclusive, esse laudo, ele veio para a mídia, né? Sim. Foi veiculado, não foi a gente que veiculou, mas enfim, foi. E assim, a gente entende, inclusive, que não é nosso objetivo nenhum laudo ir parar na mídia, não é isso. Mas se o laudo foi e foi tão amplamente divulgado como foi, é porque a gente entregou um produto tempestivo no momento certo, que a sociedade estava ansiando, e relevante, que trazia conclusões, respostas relevantes que a sociedade ansiava. Então não é o nosso objetivo, mas assim, de certa forma, acho que isso mostra também a qualidade do nosso trabalho. E atende, né? Você comentou também que você fez o curso de explosivista QBRN. Eu vou pedir para o D'Angelo destrinchar um pouquinho. O D'Angelo é geólogo de formação. Como é que o perito da Polícia Federal ele pode ser especialista em explosivista, como a gente chama, né? Tem algum curso, uma capacitação para isso? A Polícia Federal, ela possui um grupo especializado em bombas e explosivos que é gerido por peritos criminais federais. Há policiais de outros cargos trabalhando junto no grupo, mas a ideia é que esse grupo seja gerido pelos peritos da Polícia Federal para que a gente tenha o que a gente chama de ciclo completo, que vai desde a parte de segurança orgânica, por exemplo, com as vistorias antibombas, passando pela parte da contramedida, que é a neutralização do artefato, né? Indo também para a parte da perícia, que é a parte de coleta de vestígios e ao processamento do local de crime e desses vestígios. Então, hoje, para o perito ser especialista, né, nessa área de bombas e explosivos, ele deve fazer, na verdade, alguns cursos. Né? A gente tem o curso de explosivista policial, que esse é para qualquer cargo policial. Esse é para o perito atuar tanto na parte preventiva quanto na parte da contramedida. E depois nós temos os cursos específicos para os peritos, que é na área de pós-explosão, perícias em locais de crimes de pós-explosão, e a área também de ameaças QBRN. Né? São alguns dos cursos que a gente fornece para os nossos colegas para especializá-los na área. QBRN é? Desculpa, ameaças QBRN se refere às ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Eu queria que vocês falassem quais foram as principais dificuldades técnicas, desafios enfrentados nessa perícia, nestas perícias, né? Foi mais de uma. Bom, primeiro foi realmente a dificuldade do tempo, né? O tempo que eu digo, tanto o tempo de espera, né, que a perícia teve que aguardar para adentrar o local, e isso não havia outro meio, né, a gente só poderia adentrar a área depois que fosse liberada pela equipe antibombas como segura. Então, teve toda essa parte de espera e que, nesse momento, também a gente aproveitou para fazer um planejamento, né? A gente já saiu da base já com um pré-planejamento ali, mas ali a gente teve a oportunidade de discutir, de olhar, tentar ver já o vestígio ali com uma câmera, com um binóculo. A gente pôde refazer o perímetro inicial de isolamento, porque a gente começou a encontrar vestígios na área que não estava isolada, pelo esquadrão antibombas. Então, a gente conseguiu aumentar ali o perímetro do isolamento. Não um isolamento para, digamos, para a sociedade, porque o isolamento ali foi praticamente a Praça dos Três Poderes todos, mas o isolamento da área que a gente estava atuando mesmo, né? A delimitação mesmo. A delimitação que a gente chama de hotspot, né? Ou ponto quente, né? O ponto da ocorrência. A gente conseguiu aumentar ali a delimitação dessa área. Teve o problema da chuva, né? Porque é uma área totalmente aberta, é diferente de você estar dentro de um prédio, né? E você, né, poder acender uma luz artificial e fechar ou abrir uma janela. Ali não, né? A gente tinha toda a dificuldade de chuva e alguns equipamentos não podem molhar. Então, a gente tinha que também esperar, né, a chuva passar para fazer algum uso de equipamentos. E, atualmente, não só a perícia da Polícia Federal, mas várias perícias estaduais contam com
com muita tecnologia, né? Que vai nos ajudar a descrever o local, né? Então, quando a gente pôde liberar o local e a gente fez toda a marcação, fez padrão de buscas, né, pelos vestígios, e depois que já estava tudo ali marcado com plaquetas, a gente pôde fazer todo o levantamento da área usando a tecnologia. Scanners de laser, drones, enfim, máquinas fotográficas, a gente até realidade aumentada, né, com o celular ali, com equipamentos próprios, né, para fazer o levantamento do local. Então, e assim, isso era só um dos locais, né? Depois a gente foi para outro local, praticamente a mesma equipe, né, enquanto uma estava atuando ali a equipe antibombas que saiu dali da Praça do STF, ela seguiu para o segundo local para continuar o trabalho ali, para quando a gente saísse do primeiro local, já atuar nesse segundo local, né? E lá havia o carro, havia o veículo, né, que tinha sido usado também para direcionar fogos de artifício, né? Provavelmente para causar uma distração, né? Sim. Mas, enfim, o veículo chegou a ter um incêndio no veículo, né, que foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Então havia e também já tinha havido a questão da explosão na casa na Ceilândia. Então, quando chegou para atuar ali em cima do veículo, havia toda uma tensão se o veículo poderia estar armadilhado ou não. Então, a equipe do Antibombas teve que atuar ali sobre o veículo também, fazendo toda uma abertura tática, né, e técnica para abrir o veículo remotamente, para os peritos terem acesso ao veículo e fazer toda a parte ali do local, né, relacionado ao veículo. Então, foram vários desafios. E no caso da necrópsia, Francisco? No nosso caso, Gustavo, assim, você pode ver como eu falei, tecnicamente, não é um exame tão complexo. Colegas do IML atendem isso da mesma forma, tão bem quanto a gente. Na realidade, até o nosso setor é relativamente recente, perceba também, né? Nós somos poucos médicos lotados em Brasília, nossa estrutura é recente, nosso concurso é recente, a área iniciou na Polícia Federal em 2007, então a gente está passando, nós somos uma área nova em fase de estruturação, mas a gente já tem, graças a Deus, a estrutura necessária para atender esse tipo de caso de repercussão. Estamos nos equipando, estamos adquirindo um laboratório de histopatologia, por exemplo. Então, assim, dificuldades logísticas que a gente faz parte, a gente está superando. Mas nesse tipo de caso, o que mais pesa, sem dúvida, é a pressão em cima. A pressão midiática, desde antes de sair o nosso laudo. O nosso nome já estava na mídia, já estavam discutindo essa possibilidade. Então, assim, você precisa de às vezes o tempo, as coisas têm o seu processo, né? E o tempo, a necrópsia tem um tempo natural ali, mas a mídia tem um outro tempo, e a gente sentiu um pouco essa pressão. Mas assim, por outro lado, a gente está acostumado a trabalhar nesse tipo de caso. Esse tipo de caso, os nossos casos, em regra, tem uma certa pressão da mídia, e a gente precisa dessa autonomia do perito, inclusive, para poder trabalhar bem, né? Fazer um procedimento bom, entregar um resultado bom, como foi o caso que eu falei, que destacaram um laudo de 66 páginas e tal. E no fim das contas, se você for reparar, tem uma pressão midiática, mas no fim a mídia até se tornou nossa amiga, né? Gostou do resultado ali, repercutiu bem, então a gente leva isso aí. Acabou que a imprensa fez uma cobertura muito ao vivo, né? Acaba que ali na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, tem jornalistas tanto no STF, quanto no Palácio, quanto Câmara. No Congresso, né? Então, tinha jornalista por todos os cantos ali, então foi muito rápido também que eles chegaram ali para fazer a cobertura, né? D'Angelo, Elmer, eu adorei a conversa, foi bacana ouvir de vocês aí os bastidores desse caso, que a gente acompanhou também muito por meio dos nossos colegas jornalistas, mas imagino que realmente tenha sido desafiador. Agora o D'Angelo destrinchando todas as áreas envolvidas, todo mundo, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês, mais uma vez aqui conosco. Posso contar um caso? Por favor. Não, só uma piadinha para descontrair. Piada não, mas é fato. Tava em Vitória, sou de lá, né, Espírito Santo. Tava lá com um colega meu,
E aí, papo vai pra frente, um primo dele ali perto, surgiu esse assunto. O primo dele virou pra mim e falou, não, mas você sabe que o cara tomou um tiro, né? Opa. É porque estão escondendo da gente. Aí eu falei, então, ele não sabia com que eu trabalhava, que eu sou médico, que eu sou perito. Fui eu que fiz. Eu acho que não. Ele, não, mas é porque você não sabe. Então, veja sei, só, eu sei. Neste caso, eu sei direitinho. É. Verdade. Mais alguma coisa, Bubu? Não, é só isso mesmo, agradecer pela presença de vocês, pela disponibilidade, né? Agradecer a todos que nos acompanharam na primeira temporada e convido vocês a nos acompanharem para mais uma temporada aí, né? Sigam-nos nas redes sociais. Eu agradeço. Aqui no estúdio, Gustavo Azevedo. Eu sou Daniele Ramos e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista. Obrigada.